Estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre o assunto práticas corporais de aventura e patrimônio cultural. Qual que é a relação entre essas duas coisas? O que são essas duas coisas? Lembrando também que no final da aula teremos aquele resumão esperto sobre as principais ideias e os principais temas que a gente discutiu nesta aula. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que buscar é o conceito, ou seja, o que são as práticas corporais de aventura. Então, essas práticas, elas se caracterizam por explorar o ambiente físico e envolvem um risco controlado, certo? Então, essas práticas envolvem aí um risco e são são formas de explorar o ambiente físico onde aquela pessoa está. Então temos aí alguns exemplos: corrida orientada, corrida de aventura, mountain bike, rapel, tirolesa, arvorismo, e temos também muitos outros exemplos que a gente já discutiu aí com vocês. Então agora a gente vai entrar no conceito do que é patrimônio cultural. O que será isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o patrimônio cultural é algo que está enraizado aí alguma coisa que é importante naquele local. Então é algo que é importante naquele local, seja aí uma construção, seja uma paisagem, seja aí livros, uma escultura, seja aí uma festa desse determinado local. E esse patrimônio cultural ele é dividido em dois, que é o patrimônio material e o imaterial. Quando a gente fala do patrimônio material, a gente está falando de coisas palpáveis, de objetos palpáveis, ou seja, arqueológicos. O que seria arqueológicos? Como sítios arqueológicos, ou seja, locais em que a gente encontra fósseis, ou seja, ossos de seres humanos que viveram muitos tempos atrás, ou também de animais que viveram muitos tempos atrás, como a gente tem aqui na nossa região o caso de Uchoa, que existem lá muitos fósseis de dinossauros, ou pode ser também uma paisagem como a gente tem aqui no caso da nossa cidade, a represa, teatro, entre outros. Etnográfico, que são coisas que são referentes a alguma etnia, como por exemplo algum tipo de arte, por exemplo indígena. Também histórico, ou seja, coisas que têm um marco histórico, como também obras de arte, também esses são patrimônios materiais, tá? Então a gente tem aí também sítios arqueológicos, móveis, acervos de museus, documentos também, livros, vídeos também, vídeos antigos, fotografias ou até cinemas também, pequenos filmes. Então esses são patrimônios materiais, ou seja, coisas palpáveis. E o imaterial. O imaterial são aquelas coisas que têm a ver com a vida social das pessoas. Então as festas, as formas de expressão, ou seja, de linguagem, seja também na forma de danças, músicas, então são coisas que não são palpáveis, né? Como a gente já viu. Então, qual que é a relação que existe entre essas duas coisas? Como a gente pode perceber aí nessa imagem que estou mostrando aí para vocês, aqui na nossa cidade, São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, a gente pode relacionar os dois com a represa, né, que seria um patrimônio cultural da nossa cidade, e a prática corporal de aventura skate. Então as pessoas utilizam muitas vezes a pista que tem ali as margens da represa para andar de skate. Então aí há uma relação entre a prática corporal e também o patrimônio cultural da cidade.
A gente tem também uma praça aqui também num bairro chamado Vivendas, e também eu já vi algumas vezes também na Murchi Jones, também que é uma avenida aqui, as pessoas utilizam para fazer slackline. Então a gente vê um patrimônio cultural, que é uma avenida, uma praça da cidade, em que as pessoas utilizam para fazer uma prática corporal de aventura. E também temos na Avenida Filadélfia, também tem algumas pistas lá que as pessoas utilizam para fazer caminhada, corrida, suas atividades físicas. E também vocês podem ver lá também muitas pessoas andando de patins ali também. Então a gente tem um patrimônio cultural da cidade, que é a avenida, sendo utilizada para a prática corporal de aventura, que é o patins. Bom, aqui temos algumas referências que eu utilizei para pesquisar alguns conhecimentos, algumas imagens aí para vocês. Bom, agora aqui a gente tem um pequeno resumo a respeito da aula. Então, primeiro a gente viu o conceito das práticas corporais de aventura. Então, são práticas que envolvem um risco à integridade física da pessoa e que também necessitam de uma série de situações de segurança, né, de prevenção de segurança, e elas são realizadas em ambiente urbano ou em ambiente natural. E também vimos o conceito de patrimônio cultural, que são coisas que fazem parte da herança histórica de uma sociedade, de um local, por exemplo, da nossa cidade. Elas podem ser paisagens, sítios arqueológicos, monumentos, livros, obras de arte, que são as coisas materiais, como eu falei para vocês, coisas palpáveis, e as imateriais, são coisas que não são palpáveis, como o vocabulário, as festas, comidas típicas, danças, entre outras coisas. Então, como que ocorre aí a relação entre essas duas coisas? Como a gente já viu, quando as pessoas utilizam esses patrimônios culturais para a prática, para praticar as práticas corporais de aventura, como a gente viu aí o skate na represa, no Vivendas e também na Avenida Multidiomes, o slackline, e também o patins na Avenida Filadélfia. Bom, a gente está chegando ao final dessa aula. Lembre sempre que, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunte lá nos canais que são disponibilizados para vocês, como o Facebook e o WhatsApp. E também, se vocês quiserem, podem utilizar os comentários abaixo do vídeo, que eu estarei respondendo para vocês. Na pesquisa, quando vocês forem pesquisar alguma coisa, buscar sempre sites com informações confiáveis. E também utilizar mais de uma fonte, ou seja, utilizar mais de um site. Por quê? Muitas das vezes algum site pode estar com uma informação incorreta ou uma informação incompleta. E você pesquisando em mais de um site, você vai ter uma base maior para conseguir perceber qual site vai ter uma informação mais completa, mais confiável. Sempre que você for copiar alguma coisa de algum site, leia com atenção aquelas informações que estão ali, para que você não acabe copiando coisas que não tem nada a ver com aquilo que você está buscando, com a resposta que você está procurando. Lembre-se também de se inscrever no canal, para ficar por dentro das novas aulas, das novidades. Se você gostou dessa aula, deixe seu like. Agradecendo a todos aí que acompanharam a aula. Espero ter aí contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima aula.